Olá, bom dia a todos. Está começando agora mais uma edição do A Notícia de Frente. Hoje, segunda-feira, dia 25 de novembro. E é claro, sempre agradecendo a você pela honra da sua companhia. E aqui na bancada do A Notícia de Frente, o jornalista Antero Paes de Barros e o professor Lorenberg Alves. Bom dia, professor. Bom dia, Lúcio Soares. Bom dia, senador Antero. Bom dia, telespectador. Bom dia, Antero. Bom dia, Lúcio. Bom dia, professor. Bom dia, telespectadora e telespectador. A gente dá o pontapé inicial aqui no Notícia de Frente de hoje, falando de sucessão municipal, da eleição do ano que vem aqui em Cuiabá. E aí, para repercutir aqui, declarações do ex-deputado federal Fábio Garcia e atual suplente do senador Jaime Campos, que concedeu uma entrevista no final de semana, aí, na última sexta-feira, lá na Rádio Capital FM, ao jornalista Antero Paes de Barros. Só para começar aqui, Fábio Garcia disse o seguinte: o calendário eleitoral prevê que as eleições comecem em abril, quando as pessoas precisam se filiar em partido político para disputar o pleito. Nós vamos seguir o calendário eleitoral e não vamos antecipar esse debate, disse o ex-deputado e atual suplente de senador Fábio Garcia, que teria um compromisso com Mauro Mendes, né? Ou Mauro Mendes fez um compromisso com ele. Se Fábio Garcia estiver disposto, será o candidato a prefeito de Cuiabá pelo Democratas. É isso, Antero? Na verdade é o seguinte, eu fiz a entrevista com o Fábio Garcia e em determinado momento da entrevista eu perguntei a ele. Eu narrei um fato. Falei, olha, eu conversei com o ex-prefeito de Cuiabá, Roberto França, e o Roberto França, como é um bom político, compreende bem a conjuntura local, ele foi visitar o governador Mauro Mendes e comunicar ao governador Mauro Mendes da possibilidade de se candidatar a prefeito de Cuiabá. E quis saber do governador Mauro Mendes se ele se candidatasse, se fosse para o DEM, se teria o apoio do governador Mauro Mendes. E o governador Mauro respondeu para ele, segundo o Roberto França me disse, e não pediu reservas. Roberto, eu não posso decidir isso porque eu tenho um compromisso com o Fábio Garcia de esperá-lo até março. Então, se o Fábio Garcia em março não for candidato, aí a gente pode democraticamente conversar esse assunto dentro do DEM. Muito provavelmente ele fez esse compromisso quando o Fábio Garcia aceitou ser suplente na chapa do senador Jaime Campos. E o Fábio Garcia acha o seguinte, ele usou uma frase lá, o seguinte, olha, vamos falar a verdade. As pessoas hoje não querem saber de eleição no ano que vem. As pessoas querem saber que os que foram eleitos estão fazendo com os mandatos para melhorar a vida delas. Eleição é a partir de março, abril. Ele está confiante de que a partir de março, abril, dá tempo suficiente de organizar o debate, participar da eleição e fazer uma boa campanha à Prefeitura de Cuiabá. Mas ficou muito claro também de que o Fábio Garcia tem clareza absoluta de que não teremos, assim, um candidato da situação, Emanuel Pinheiro, e um candidato da oposição do grupo do governador Mauro Mendes. Não. Ele sabe que nós vamos ter mais candidaturas. E ele, Antero, Fábio Garcia, estaria disposto, se for cobrado nesse sentido, a antecipar, digamos assim, este calendário particular dele e do governador Mauro Mendes? Ele disse que o calendário foi particular dele, mas que ele socializou isso, discutiu isso na executiva do Democratas e que há um consenso entre os democratas, porque há uma diretoria executiva provisória estadual e agora há uma municipal também. Aliás, parece que foi eleito o diretório, né, com o Beto, mas que há um consenso de que o debate deve ser feito ano que vem. Principalmente porque não interessa ao governo do Estado
antecipar esse debate. Até porque esse Porque o Mauro Mendes defende o seguinte: nós temos que consertar Mato Grosso. Não temos que ficar discutindo. Ganhou a eleição, vai discutir a eleição. Até porque nenhuma ala do DEM, nenhuma ala do Democratas pode cobrar essa antecipação do governador Mauro Mendes aqui em Cuiabá, porque é o mesmo discurso que eles estão utilizando para Várzea Grande. Não é isso? Eu até acho que os sinais estão trocados. Não sei a opinião do professor Lorenberg. Eu acho que para Várzea Grande está ótimo. Para o Jaime Campos, para a dona Lucimar, para o grupo que está no comando lá, não aparecer ninguém para criar aqui ruídos e um centro de debate para confrontar com o atual prefeito. Para eles, céu de brigadeiro. Não aparece ninguém, não tem ninguém do lado do Jaime, não, mas também não tem ninguém do lado da oposição. Então está tudo bem. Diferentemente aqui tem o Emanuel, que tem habilidades políticas inegáveis, costurando meio mundo, conversando com partidos, fazendo alianças, ciscando para lá, ciscando para cá, e do outro lado ainda não tem ninguém organizado. Embora nós teremos muitas candidaturas. Eu não acho que vamos ficar só. Há um raciocínio, na minha opinião, equivocado, de polarização entre Emanuel e o candidato Mauro Mendes. Eu acho que essa eleição vai ser diferente. Vou colocar alguns ingredientes só para a gente analisar. Primeiro, se Roberto França for candidato, o buraco é mais embaixo. Roberto França dificilmente deixa de ir para o segundo turno. Ele provavelmente lidera o processo eleitoral no primeiro turno. Ponto 1. Ponto 2. Eu estive na quinta-feira, logo depois, ou na terça-feira, antes do feriado da semana passada, eu estive na Assembleia Legislativa e falei com o presidente estadual, o presidente municipal do PT. Perguntei a ele, quem que é o candidato? É o doutor Julier? E ele falou, pode ser o doutor Julier, mas muito provavelmente vai ser o Lúdio. Ele é do gabinete do Lúdio, é presidente do Partido dos Trabalhadores, mas ele está dando ali vazão a uma pressão que vai ter pela candidatura do Lúdio. Já existe a pressão. Já existe a pressão que vai aumentar, quer dizer, do PT para cima do Lúdio. O Lúdio fala que não quer, mas isso tem limite. Vai chegar uma hora que o partido vai falar, olha, nós precisamos. Por exemplo, o Lúdio aguentaria um telefonema do Lula? É difícil, né? Ô Lúdio, vamos parar de brincadeira aí, nós precisamos da sua candidatura a prefeito de Cuiabá. Então, assim, pode ter Roberto França, pode ter o Lúdio e tem uma outra candidatura fortíssima, que é da nossa PROCON. Do PROCON. Como que é o nome? Superintendente. Gisela Simona. Gisela Simona. Superintendente, eu estava tentando lembrar o nome do cargo, é superintendente do PROCON, doutora Gisela Simona. A doutora Gisela Simona, ela deu uma entrevista, não sei se vocês viram, no Media News, no RD News, eu não sei, um desses sites aí no final de semana. A frase dela é extraordinária. Eles não me veem como prefeita, todo mundo fala no meu nome para vice, por um simples fator, porque eu sou mulher e sou negra. Eu diria, ela é mulher, é negra e é competentíssima. Quer dizer, o maior ingrediente aqui é a competência, né? Tem a questão do gênero, que é importante, e tem a questão da pele, que é importante. Cuiabá não teve, historicamente, o senhor que é historiador, qual foi a prefeita que nós tivemos em Cuiabá? Nós não tivemos sequer prefeita. Verdade. Ainda mais prefeita negra. Ainda mais prefeita negra e competente. Então, eu acho... Tivemos vice, né? Tivemos vice. Prefeita, vice-prefeita e negra. E negra. Jaci Proença. Mas por isso que ela falou assim, só nos veem como vice. Por quê? Porque eu sou mulher e sou negra. Então, essa é uma declaração claríssima
de que a doutora Gisela Simona deve ser candidata. Eu devo ser candidata. O debate é mais embaixo. Não é um debate entre um polo e outro. Eu já mostrei aqui 5 polos de debate, quer dizer, o candidato Mauro Mendes. Se for o Fábio Garcia, é um moço preparadíssimo. Preparadíssimo. O Fábio Garcia é preparadíssimo. Se for o Gilberto, é preparadíssimo. O que o Gilberto vem fazendo na saúde é revolucionário. O Gilberto resolveu o problema da Santa Casa, está resolvendo o problema no interior, vai lançar na terça-feira, com apoio do governador Mauro Mendes, o Hospital Central de Cuiabá, fez um trabalho extraordinário na educação. Se não for o Gilberto, se não for o Fabinho, o Mauro Carvalho é um empresário bem-sucedido, tem uma empresa que tem aí 800, 900 funcionários, que ele, como empresário, é bem-sucedido, todo mundo sabe. O que ninguém sabia é que ele tinha habilidade política, como demonstrou agora na chefia da Casa Civil. Mas não vai ficar o debate entre o candidato do governador e o prefeito de Cuiabá. Não. Roberto França vai apresentar, você se lembra disso, um rol de obras e de obras sociais em Cuiabá importantíssimas. Eu acho que a presença do Roberto no debate, ele vai trazer o debate sobre o que fez a Iracy. A Iracy, na minha opinião, foi a grande primeira-dama de Cuiabá. Ela fez obras sociais, apoiada por Roberto França, claro, espetaculares. O Lúdio é uma figura extraordinária. Com todo o desgaste do PT, as pessoas se sentem bem diante do Lúdio. As pessoas querem proteger o Lúdio. O Lúdio tem um baita de um carisma, é respeitoso, mesmo na oposição nunca agrediu adversários. E a Gisela Simona, que a gente entrevista ela aqui e percebe que ela é assim, ela tem o Código de Defesa do Consumidor na cabeça. Ela defende o consumidor há quanto tempo? Ela defende os pobres há quanto tempo? É advogada, é formada, é preparada, vai ter um discurso fortíssimo das mulheres. Não vai ter 2 polos só. Nós vamos ter pelo menos 5 polos importantíssimos nessa campanha. Professor, o nosso telespectador quer ouvir a opinião do senhor. Eu só dei o cenário, agora o senhor... Não, é bem resumido, o senhor viu, né? Bem resumido. Não, o Antero já simplesmente já descreveu todo o possível cenário que teremos em 2020. Mas eu quero realçar 3 pontos. O primeiro deles, a conversa do Roberto França com o governador Mauro Mendes foi uma conversa e o governador foi muito fiel ao próprio Roberto França, ao dizer que tinha um compromisso. Isso é fidelidade, isso aí é colocar as cartas com clareza. Portanto, não houve jogo de cena, não houve vão esconder uma carta aqui na manga, nada disso. Falou, olha, eu tenho um compromisso com fulano e tal, e esse compromisso depende dele se ser mantido ou não. Até março. Até março. Então, esse é um ponto que deve ser realçado. Por outro lado, quando o Fábio Garcia deixou de sair por uma candidatura à reeleição e foi para a primeira suplência do senador Jaime Campos, ele perdeu um pouco a visibilidade. Imaginou-se que ele, como presidente do DEM, Lúcio, como presidente do DEM, ele poderia ganhar essa visibilidade ao chamar para si as discussões, principalmente no âmbito municipal. E não o fez. Não o fez por questões pessoais, não o fez porque está encarregado de tocar o barco da família, etc. Está correto, mas ele perdeu visibilidade. E ao perder visibilidade, ele vem, caso ele saia candidato pelo DEM, ele sai com pontos a menos. Principalmente numa disputa, como muito bem descreveu o Antero, será muito disputada, porque não teremos 2 candidatos, não, teremos muito mais do que 3 ou 4 candidatos fortíssimos. Sem falar na possibilidade aí de que alguns desses candidatos podem, lá na frente, juntar com outro, formando uma única chapa. Isso não está descartado, principalmente se observarmos
se observarmos bem o cenário, de uma disputa muito acirrada. É isso que é preciso levantar também. Agora, um terceiro item, o DEM, e eu já disse isso em outras oportunidades, tem não apenas a obrigação, mas o dever de ter candidato próprio à disputa municipal. Por uma razão simples, amigo, uma razão simples. O governador Mauro Mendes pretende, sim, sair candidato à reeleição em 2022. Tendo um prefeito do seu partido, isso pode dar a ele uma maior visibilidade na capital, porque ao ser deslocado da capital para o governo do estado, ele perdeu, em tese, o contato com o munícipe cuiabano, o contato com um grande número de eleitores que via a proximidade entre o prefeito, que era Mauro Mendes, com o munícipe. Como governador, isso se distanciou. Quando o DEM tem um prefeito do DEM, isso facilita, Lúcio. Isso faz uma ponte que pode não ser construída, e de fato não é construída, com Emanuel Pinheiro aqui. Não é. Então, esse é um ponto que me parece importantíssimo aí, mas convenhamos, se nós olharmos historicamente, todos os candidatos, com exceção do Dante de Oliveira, aliás, o Roberto França ganhou a eleição lá, outros governadores perderam as eleições em Cuiabá quando apostaram no seu candidato. Blairo Maggi perdeu as eleições ao apontar e apostar no Sérgio Ricardo, que perdeu a eleição para o Wilson Santos. No segundo mandato, o Blairo perdeu as eleições quando apostou no Mauro Mendes e o Wilson Santos ganhou de novo. O Sival Barbosa apostou no Lúdio Cabral, perdeu para o Mauro Mendes, e o Pedro Táxi apostou no Wilson Santos e perdeu para o Emanuel Pinheiro. Ainda que venha perder o candidato do governo, mas o DEM não pode, de forma nenhuma, a meu juízo, até por conta de uma disputa em 22, a reeleição do governador em 22, depende e precisa, sim, de um candidato forte para a disputa em Cuiabá. Isso, para mim, é muito claro, é muito evidente. A menos que o cenário, a partir de abril, mude completamente o retrato que nós estamos vendo nesse momento, no exato momento. Só para não fazer injustiça com o quadro, eu gostaria de citar mais dois candidatos. O Nilvan, do Podemos, e um dos candidatos oriundos da oposição da Câmara de Cuiabá. Não sei se vai ser o vereador Diego, não sei se vai ser o Velaton, não sei se vai ser a Abílio, mas vem um com apoio de todos eles da oposição lá na Câmara. E eu só gostaria de acrescentar aí o seguinte, que na eleição do ano que vem, é importante o perfil, a história do candidato, o que ele já fez pela cidade, o que é que ele vai poder fazer, mas, na minha opinião, sem dúvida alguma, o maior tema, o tema mais impactante da eleição do ano que vem vai se concentrar obrigatoriamente na saúde. Nessa saúde que tem muitos problemas. Eu cito lá, Lúdio Cabral sendo candidato, médico, o tema da saúde vai estar ali. A superintendente lá do PROCON, Gisela Simona, mulher, negra, mas tem um contato muito próximo com as pessoas de menor poder aquisitivo, que vão lá no PROCON para reclamar que não consegue pagar a conta de luz porque está cara, a de água veio mais cara ainda. E aí tem o seguinte, aí tem o candidato Emanuel Pinheiro, né, de um lado, e o candidato do grupo do governador Mauro Mendes, de outro. Aí tem lá, a Santa Casa foi fechada, aí o governo do estado foi lá, assumiu, reabriu a Santa Casa. É isso? Funcionando relativamente bem. Aí inaugurou o Hospital Municipal de Cuiabá e o prefeito Emanuel Pinheiro falou, olha, se não fosse por mim aqui, o Hospital Municipal de Cuiabá poderia se transformar num novo VLT. E aí, acrescentando aqui mais um detalhe, eles começaram aí uma competição, né? Emanuel Pinheiro chegou até a dizer o seguinte, olha, se o governador está querendo competir, eu topo o desafio, né? Eu entro
na competição. E, complementando uma informação que o Antero colocou agora há pouco, amanhã, terça-feira, às 14h, lá no Palácio Paiaguás, tem um evento para marcar oficialmente o anúncio da retomada das obras do Hospital Central, que está parado há mais de 30 anos. Uma obra que deve demorar em torno aí de 2 anos para ser construída, um hospital que vai ter algo em torno aí de 30 a 32 mil metros quadrados, 9 mil metros quadrados já existem, terão que ser recuperados porque a obra está abandonada, e serão construídos mais 23 mil metros quadrados. É uma obra aí orçada em valores aproximados aí, em torno aí de 150 milhões de reais, com 290 leitos. E a Secretaria Estadual de Saúde informa aí que esse daí será o maior e mais moderno hospital de Mato Grosso. Então, a saúde estará no centro do debate da campanha eleitoral aqui em Cuiabá no ano que vem, Antero. Você tem razão, Lúcio, está coberto de razão. Mas é preciso também observar que nas eleições de 2020 nós não teremos mais a permissão de coligação ou aliança para a proporcional. Isso vai obrigar cada um dos partidos que querem conquistar uma vaga ou manter a sua vaga dentro da Câmara Cuiabana a apostar numa forte aliança para o candidato a prefeito. Porque essa forte aliança com o candidato a prefeito pode puxar votos para os seus candidatos a vereador. Então, o quadro... Eu penso diferente, professor. Porque... Por favor. Eu vou fundamentar por quê. Porque assim, eu sou do partido A. Por que eu vou apoiar a candidatura do MDB? O Emanuel está forte. Então, por que interessa a minha chapa apoiar a candidatura do Emanuel? O voto de legenda vai tudo para eles. Porque vai massificar na campanha eleitoral o número do Emanuel. Eu penso que exatamente por isso que nós teremos mais candidaturas a prefeito. Esses partidos menores vão se articular para lançar candidatos a prefeito. Porque aí eu acho que por isso que vai proliferar um número maior de candidaturas. Por causa da não coligação. Eu não acho que a não coligação obriga você a ir para o lado do que teoricamente é mais forte. Ao contrário, nós vamos ter o maior número de candidatos a prefeito de Cuiabá da recente história política de Cuiabá. Nós vamos ter pelo menos umas 8 candidaturas. Mas aí ou mais. Mas a fragmentação, Antero, pode ser um tiro no pé, e eu acredito que seja assim. Porque uma candidatura, independentemente de quem seja, uma candidatura forte a prefeito pode puxar votos a candidatos a vereador, porque dá para ela maior visibilidade. Independentemente. Agora, se você fragmenta, vamos supor que cada partido, nós temos lá 31 partidos, 32 partidos existentes. Cada um dos partidos lançar o seu candidato, isso pode ser um tiro no pé, porque o candidato escolhido por cada uma das legendas pode não ser forte o bastante para puxar votos aos candidatos a vereador. E aí dá problema. Dá problema seríssimo. E aí? Você tem 2 ou 3 partidos que vai dominar as 25 cadeiras na Câmara Cuiabana. Pode ser, entendeu, Lúcio? E seguindo aqui, uma outra informação. O Estado projeta 2020 com salários no dia 10 e regularização das dívidas. A informação aí é do secretário-chefe da Casa Civil, Mauro Carvalho. Ele lembrou que no início do ano, Mendes assumiu o Estado com uma dívida de 3 bilhões e meio, com mais de 11 mil fornecedores em atraso, 13º atrasado, que acabou sendo pago em 4 parcelas este ano,
e a folha de pagamento do servidor é escalonada. E aí a impressão que ele tem, né, a informação que ele coloca é de que teremos o ano de 2020 muito diferente do que foi 2019, colhendo os frutos dos enfrentamentos necessários que foram feitos em 2019. Vamos esperar que seja assim, não é, professor? Que as coisas melhorem, que parem de reclamar tanto. Tudo bem, a situação era complicada, né? Mas não dá para ficar pintando o bicho aí mais feio do que ele é, não é? Mas, Lúcio, vai melhorar aqui, porque vai melhorar nacionalmente também. Tem coisa que a gente tem que dar a mão palmatória. O governo do presidente Jair Bolsonaro vem acertando na economia. Na semana passada, na quinta ou sexta-feira da semana passada, foi divulgado o índice lá do CAGED, que mede aquela questão de empregos, né? O governo Bolsonaro já gerou mais de 850 mil novos empregos no Brasil. São quase 1 milhão de novos empregos no Brasil. Você tem um boom. Eu acho que essa reunião dos BRICS no Brasil, o Brasil despertou para a economia mundial. O presidente Bolsonaro está deixando a ideologia de lado, está buscando uma parceria com a China. O que está acontecendo com a pecuária de Mato Grosso é algo assim revolucionário, professor. É algo revolucionário. O preço da carne, inclusive, vai aumentar nos frigoríficos e nos supermercados, exatamente por causa dos acordos que o Estado, aliás, que o país fez. Já aumentou, né, Antero? Já começou a aumentar. Já começou a aumentar. Que o país fez com a China. Então, a economia, ela vai dar uma alavancada muito grande. Esse investimento nas ferrovias é um investimento para valer. Que é essa exportação de carne para a China que está fazendo o preço da carne explodir aqui. Lógico, né? porque é a lei da oferta e procura, né? Não tem a carne, sobe o preço. Não tem carne. O que está matando está indo embora. Entendeu? Então, assim, e isso é graças ao governo do presidente Jair Bolsonaro. Se o presidente Jair Bolsonaro, ele tem um jeitão dele, etc, tal, de se comunicar, é um jeitão que muita gente não engole, mas ele vem acertando na economia. Acertando a economia nacional, acerta a economia nossa aqui. Vira uma bola de neve positiva. Né? Então, tomara que ele acerte lá e tomara que acerte a economia aqui. Acho que o governo Mauro Mendes vai colher um outro fruto. Eu acho que essa previsão do secretário já é boa porque estabelece uma legalidade, né? De que não vamos atrasar salário, né? Até o dia 10 que ele quer dizer é de que vai pagar em dia. Ainda que seja utilizando aqueles dias úteis do mês subsequente. Mas acho que o efeito pode ser melhor. Porque se o comércio reagir bem, se a indústria aqui reagir bem a esses frutos da economia nacional, essa mini reforma tributária que o Mauro Mendes fez, esse ajuste que ele fez na máquina do Estado, de tirar o imposto do presumido para o lucro real, isso aí vai melhorar a nossa economia. E melhorando a economia, o Estado vai poder atender melhor a saúde, a educação. E até porque etc. a melhora dessa economia pode diluir, pelo menos em parte, o impacto do aumento do ICMS aí para vários setores aí do comércio, né? Que reclamam, dizendo que vai ficar muito complicado, porque os preços vão aumentar para o consumidor, em função aí de ter aumentado o índice aí, o percentual do ICMS a ser cobrado. Aí essa melhora da economia pode também contribuir para diluir esse impacto, não é, professor? Eu não tenho dúvida nenhuma que a economia no todo crescendo, embora não há nenhuma previsão deste crescimento, é bom que se diga, aquele índice percentual que todos nós precisamos, não tem essa previsão, mas há uma esperança que ela venha a crescer, isso não tenha dúvida, irá sim impactar o estado de Mato Grosso. Mas com a questão do emprego, e aí me corrija se eu estiver equivocado,
todo ano, Lúcio, todo ano, esse período tem o chamado emprego temporário. Então é precipitado. Qualquer anúncio, qualquer avaliação do crescimento de emprego agora, sem levar em consideração, porque grande parte dessas pessoas que foram acomodadas em emprego, nesse chamado emprego temporário, pode perder o emprego em fevereiro se não manter o crescimento da economia. Isso sempre aconteceu. E vai depender muito do desempenho do comércio no final do ano. Exatamente. Não é isso? Exatamente, porque em fevereiro, finalzinho de janeiro, fevereiro e março, estas pessoas que ocuparam chamadas vagas temporárias podem ou não manter-se no emprego. Depende muito da economia. E a previsão, melhor dizendo, a previsão não, todos nós sabemos que em janeiro o crescimento da economia é muito menor do que outros meses, Lúcio. Principalmente naquela fase que antecede até o carnaval. Principalmente. Então, a avaliação melhor desse crescimento de emprego depende de fevereiro, depende de janeiro, fevereiro e março, para manutenção desses empregos. Todo ano é o mesmo filme, todo ano o filme se repete. E agora nós vamos aqui ao nosso primeiro intervalo comercial e daqui a pouco a gente volta para falar de um outro assunto que deve movimentar bastante a semana, principalmente lá em Brasília. A prisão em segunda instância está lá sendo discutida no Congresso Nacional para ver se será ou não restabelecida no país depois que o Supremo teve uma nova leitura da Constituição brasileira. Interpretou novamente o texto da Carta Magna do país, dizendo que a segunda instância tinha que acabar. Nós voltamos daqui a pouco. Nós estamos de volta com a notícia de frente desta segunda-feira, falando agora sobre a discussão sobre a prisão de segunda instância, onde o Congresso discute lá se vai votar, se não vai votar, para restabelecer e modificar aquilo que foi aprovado lá pelo Supremo Tribunal Federal. E uma informação aí é de que os 3 senadores aqui de Mato Grosso são favoráveis à prisão após a condenação em segunda instância. O líder do bloco parlamentar Vanguarda, o senador Wellington Fagundes, defendeu, no final da semana passada, a execução da pena após julgamento em segunda instância. Com o posicionamento de Wellington, os 3 senadores de Mato Grosso são favoráveis à prisão em segunda instância. Jaime Campos também se manifestou favorável e a senadora Selma Arruda, ela é a relatora lá da PEC, né, da proposta de emenda constitucional para restabelecer a prisão em segunda instância. E essa semana, como eu falei aqui no bloco anterior, é uma semana decisiva. Está prevista para acontecer amanhã uma audiência pública lá no Senado, onde deverá participar, inclusive, o ministro da Justiça e Segurança, Sérgio Moro. E aí é o seguinte, depois dessa audiência, se não tiver mais recurso nenhum, este projeto estará pronto para ir ao plenário. Só tem um probleminha. Será que o presidente do Senado vai pautar o projeto para ser votado, Antero Paes de Barros? Olha, porque essa é a dúvida. Primeiro vamos voltar aqui para Mato Grosso. Os 3 senadores, é o seguinte. Primeiro, a Selma era a favor da prisão em segunda instância desde o início. Os outros 2 senadores de Mato Grosso estavam titubeantes. Chegaram a demonstrar esse vacilo para a população.
muito provavelmente o povo é bom, né? A reação da população em relação ao posicionamento do Jaime e do Wellington. Ó, o que vocês estão defendendo aí? Estão defendendo bandidos? Aí eles voltaram atrás, é preciso dizer isso, deixar bem claro, o que é um mérito, inclusive, de voltar atrás, e passaram a acompanhar a senadora Selma, e hoje nós temos os 3 senadores de Mato Grosso favoráveis à prisão em segunda instância. Ponto 1. Ponto 2. O Senado está discutindo lá, com a presença do Sérgio Moro, vai discutir amanhã, a mudança do Código de Processo Penal. Porque ele teria uma tramitação mais rápida do que a PEC. Do que a PEC. É isso? É isso. É um projeto que já existia lá no Senado. Já existia. Precisa só de maioria, né? Precisa de maioria simples. Quer dizer, você precisa ter 41 presentes no Senado e desses 41 presentes, a maioria estabelece lá um projeto normal. O projeto... E o outro precisaria de 49 votos. Então, por que que o ministro da Justiça, Sérgio Moro, e os próprios senadores estão debatendo essa tese? Porque 7 dos 11 ministros se manifestaram no julgamento da prisão em segunda instância, 7 ou 6, eu não tenho certeza desse número, dizendo que basta mudar o Código de Processo Penal. Eles já admitiram que, mudando o Código de Processo Penal, não precisa mexer no artigo 5º da Constituição, porque a presunção de inocência, ela existe até para o cidadão que está preso. O princípio da presunção de inocência, é bom dar uma rápida explicação sobre isso, ele existe até para o cidadão que tem. Por exemplo, o julgamento do Supremo não eliminou a prisão preventiva. E o cidadão que está preso preventivamente, ele não vai ser solto por causa do princípio da presunção da inocência. Porque existem razões objetivas da prisão preventiva que os mantém presos. Então, assim, eles vão tentar eles vão tentar consensualizar na terça, votar na quarta no plenário. E votando na quarta no plenário, parece que há um entendimento da Câmara dos Deputados eliminar isso antes do recesso. E aí muita gente pode voltar para a cadeia. Não o Lula, hein? O Lula não volta para a cadeia, mesmo se for aprovada essa questão da revogação da segunda instância. Por que que não volta? Não volta porque o Lula já tem direito ao semiaberto. Ele já cumpriu 1/6 da pena daquela primeira condenação que ele teve. Aí vai depender do que vai ser julgado ainda no TRF4. O Lula tem mais 6 processos pelos quais responde e ele vai ter uma vida inteira aí de bastante dedicação a criticar os outros juízes, né? Primeiro foi Moro, agora vai ter uma fila de juízes aí que podem ser criticados em função da roubalheira do PT, né? E a prisão em segunda instância, professor, antes da gente continuar a nossa conversa aqui, foi tema, ou um dos temas de uma entrevista na última sexta-feira, no Jornal do Meio-Dia, com o presidente da Associação Mato Grossense do Ministério Público, o promotor de justiça Roberto Torim. E agora nós vamos rever alguns trechos dessa entrevista. Promotor, o Ministério Público confia que essa prisão em segunda instância será restabelecida lá pelo Congresso ou está difícil? Bom, veja bem. Fácil não está. Nunca foi fácil. O Ministério Público sempre defendeu, e continuamos defendendo, a constitucionalidade, né, da possibilidade de início do cumprimento da pena após a condenação confirmada em segundo grau de jurisdição. Isso, o Supremo já entendeu assim por um tempo, depois ele voltou atrás, disse que não podia, depois ele voltou novamente, disse que podia, e agora ele disse novamente que não pode, que você tem que aguardar o trânsito em julgado definitivo. A nosso ver, o Supremo o julgamento pelo Supremo mostrou isso, que foi um julgamento de 6-5, né? Então você teve 5 ministros dizendo que sim, 6 dizendo que não.
E há entendimento jurídico, jurisprudencial, doutrinário, para você escolher A ou B. O Supremo, a nosso ver, fez a pior escolha. Só aí a pessoa possa ser presa beneficia uma parcela assim muito pequena da sociedade. Normalmente quem tem poder político ou quem tem muito dinheiro. Eu acho que não beneficia parcela nenhuma da sociedade. Beneficia o criminoso. Sim, o criminoso. Condenado. Aquele que não está cumprindo a pena. Mas uma pequena parte dos criminosos. Também fazem não todos. parte da sociedade. Mas nem toda a sociedade de criminosos, vamos assim dizer, acaba beneficiada por essa interpretação. Mas voltando aqui, essa interpretação ela é baseada no princípio da presunção de inocência, ou princípio da não culpabilidade, que está lá no artigo 5º da Constituição. Perfeito. Isso está na maioria das constituições do mundo, é normal. Mas também na maioria das constituições do mundo e dos sistemas de justiça do mundo, de todos os países, muito mais desenvolvidos política e socialmente que o Brasil, a pessoa condenada, na maioria dos casos já em primeiro grau de jurisdição, ela passa a cumprir a pena. Uma outra questão que é muito polêmica. O Ministério Público teve uma reunião com o secretário de Saúde, o procurador do Ministério Público, procurador-geral, alguns promotores e o secretário de Saúde para tentar resolver aí esse problema da judicialização, principalmente no que diz respeito ao superfaturamento em muitos casos que acabam indo para a justiça. O que é que ficou decidido nessa reunião? Então, nós tivemos uma primeira reunião, né, que é mais uma reunião de encaminhamento, para levar ao secretário a preocupação do Procurador-Geral de Justiça e do Ministério Público com esses relatórios que estão surgindo, sendo apresentados e com os casos que têm se levantado de superfaturamento, de cobrança muito acima do valor de mercado no atendimento de liminares judiciais na área da saúde. Então, uma pessoa surge lá, pede para o juiz uma liminar por uma cirurgia, por exemplo, cardíaca. E a liminar é concedida porque ele tem o direito, é emergência, tudo dentro da lei. Essa pessoa apresenta um orçamento de 2 ou 3 hospitais, o juiz bloqueia aquele valor, o Estado paga, a cirurgia é feita. Posteriormente se levanta, olha, mas essa mesma cirurgia poderia ser feita num hospital particular ou pela Unimed por 100 e judicializada, a liminar custou 300. Por quê? Então precisa se esclarecer isso. Não é que nós sejamos contrários à judicialização, o que se necessita é organizar a judicialização. Por quê? Porque nós também não podemos gastar muito do dinheiro para atender uma situação e deixar outras situações idênticas sem atendimento porque acabou o dinheiro. É difícil? É. Mas é impossível? Não. Tem que se procurar, então, formas de regulamentar e de trabalhar isso. Essa foi uma primeira conversa do Ministério Público mostrando essa preocupação para o secretário e nós vamos avançar ainda, né, na discussão para apresentar propostas de como melhorar esse sistema. E retomando a questão aqui da prisão em segunda instância, o promotor Roberto Turim, ele até comentou na entrevista de que a decisão do Supremo, essa decisão do Supremo de acabar com a segunda instância, além de promover injustiça, causava insegurança jurídica. E aí, no último final de semana, a informação divulgada foi a seguinte: a ministra Carmen Lúcia manda o TRF4 soltar presos por condenação em segunda instância. A informação é do antagonista. Seguindo a recente decisão do plenário do STF, Carmen Lúcia determinou que o TRF4 mande soltar quem está preso exclusivamente porque foi condenado na segunda instância. A ministra despachou numa ação que buscava derrubar uma súmula aprovada pelo tribunal que tornava automática a execução da pena após a condenação em segundo grau. Ela disse que cada caso deve ser analisado individualmente para que o juiz avalie se não é o caso de manter a pessoa na cadeia por meio de uma prisão preventiva. Ela foi voto contrário e vencido no julgamento.
e afirmou na decisão o dever de observar o princípio da colegialidade. É isso mesmo. É uma medida corretíssima, né? A pena que não solte todos os presos pobres, né? Soltar. Mas já tem gente envolvida com o tráfico saindo da prisão. Saindo, né? Sim. Tá certo, o Supremo mandou soltar, entendeu? Então, palmas para o Supremo. No Rio de Janeiro, um DJ envolvido lá, pelo menos acusado de envolvimento com traficantes de drogas, entrou na justiça alegando essa questão de que ele só foi condenado na segunda instância e que não podia ficar na cadeia. E soltaram ele. Olha, existe mais de 44% dos presos, das pessoas que estão presas, sem sequer ter sido julgados. Esse é um ponto que tem que ser discutido, que tem que ser debatido, que tem que fazer pressão para que o judiciário julgue cada um dessas pessoas. E alguns deles, inclusive se não todos, já cumpriram a pena que poderiam ser imposta a cada um deles. Esse é um dado, Lúcio, que a discussão da segunda instância foge e distancia de uma discussão primeira, que é a situação desses presos que estão presos. Veja, na prisão comum. E não foram julgados nem na primeira instância. Nem na primeira instância eles foram julgados. Então isso tem tanta coisa errada no país que a gente precisa observar. Por outro lado, eu concordo com o Antero disse a respeito de que é muito mais fácil para o Congresso Nacional mexer com o Código de Processo Penal do que com a Constituição. Aliás, o próprio Dias Toffoli, quando proferiu o seu voto, já cantou a bola, mexa com o Código de Processo Penal, porque é muito mais fácil, dá menos desgaste e dá menos discussão jurídica. São parênteses que eu acho que o Turim foi brilhante aí na entrevista para o Lúcio. Porque o doutor Turim fala o seguinte, fala isso, que vai mexer no Código de Processo Penal, e fala de transformar os recursos especiais e extraordinários, porque o recurso especial é quando você recorre ao STJ, e o recurso extraordinário é quando você recorre ao Supremo Tribunal Federal, em ações rescisórias. É por isso que aquele deputado do Cidadania deixou de apresentar a PEC que, inicialmente, ele estava querendo mexer no artigo 5º da Constituição Federal. Ele retirou isso. E tem uma PEC que já foi aprovada na CCJ. É do mesmo deputado. Do mesmo deputado, na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados, onde ele transforma esses recursos extraordinários e especiais em ações rescisórias, ora encaminhadas ao Superior Tribunal de Justiça, ora encaminhadas ao Supremo Tribunal Federal. Se são ações, significa dizer que o processo já se esgotou na segunda instância. E há uma lógica nisso. Ou seja, numa linguagem aí, vamos dizer, mais dentro do juridiquês, essas ações não teriam efeito suspensivo, é isso? Não teria efeito suspensivo. Do que foi suspensivo. decidido na segunda não, instância. Elas podem rescindir se elas comprovarem nulidades que aconteceram no processo. Aí elas podem rescindir aquela sentença. Mas a sentença transitou em julgado na segunda instância. E isso é de uma lógica incrível. Porque você discute o mérito na primeira instância. Depois você rediscute o mérito na segunda instância, que é o que está no Tratado de São José. Todo cidadão tem direito a duplo grau de jurisdição. Você discutiu o mérito na primeira instância e discutiu o mérito na segunda instância. Quando você vai para o STJ, você não pode mais discutir o mérito. Você vai discutir o processo. Quando você vai para o Supremo, você não pode mais discutir o mérito daquela sentença. Aquele mérito não cabe mais na discussão. Porque uma das funções da segunda instância é exatamente
revisar aquilo que a primeira instância já decidiu. Já decidiu, É isso? exatamente, é isso. É dar uma chance de um outro tribunal, quer dizer, você tem o direito de ser julgado por duas jurisdições, né? Por isso que eu considero, inclusive, eu não terminei meu mestrado, eu comecei a fazer, não terminei, meu mestrado de Direito Internacional Econômico, onde uma das teses que eu defendi era o seguinte: da inconstitucionalidade do furo por prerrogativa de função quando o cidadão é julgado no Supremo Tribunal Federal. Por quê que era inconstitucional? Porque a Constituição garante, o Tratado de São José garante duplo grau de jurisdição. Quem é julgado no Supremo? Qual que é o segundo grau de jurisdição que ele tem? Ele é julgado só no Supremo. Então, ao invés de ser privilégio, pode ser prejudicial. No Brasil é privilégio porque o Supremo não julga. Mas a gente tem que analisar a teoria, né? Então, o doutor Turim foi cirúrgico aí, e eu acho que o ideal seria aprovar este ano a mudança do Código do Processo Penal, resolve essa questão do segundo grau, e lutar para aprovar este ano, pelo menos na Câmara dos Deputados, a mudança dos artigos 102 e 105, que elimina o recurso extraordinário e especial e passa a ser ação rescisória. E aí a gente resolve o problema na Constituição e no Código do Processo Penal. E nós vamos agora ao nosso último intervalo comercial desta segunda-feira, aqui do Notícia de Frente, e voltamos daqui a pouco. Nós estamos de volta com a Notícia de Frente desta segunda-feira. E como todo início de semana e toda segunda, nós temos um convidado especial aqui no nosso programa. E hoje, a nossa entrevista aqui é com o presidente da Câmara de Cuiabá, o vereador Misael Galvão. Bom dia, presidente. Bom dia, Lúcio, professor Lorenberg, senador Antero. É um prazer estar aqui novamente aqui na Notícia de Frente, conversando com vocês e levando a informação para a nossa sociedade cuiabana. Presidente, assunto que não falta, tem muita polêmica. Vamos começar então com a mais recente. Essa polêmica aí sobre o aumento do salário do prefeito, que também é extensiva aí, tem um efeito cascata, não é? Em algumas categorias, pode aumentar aí o salário aí de 300 a 400 servidores que já ganham altos salários. A Câmara tinha que fazer isso? E Sim. por que tinha que fazer isso? É porque é o papel do Legislativo. Na verdade, passou pelo Tribunal de Contas na questão da inconstitucionalidade. O Tribunal de Justiça declarou a inconstitucionalidade da lei que pagava o salário do prefeito, que já era esse mesmo salário, e aí trouxe a responsabilidade para o Legislativo, que com essa lei tem que ser da iniciativa da Câmara, então, da regulamentação do teto, e aí nós tivemos que ter a determinação e a coragem, até porque, na verdade, nós que prezamos pela legalidade, por cuidar do regimento, da Constituição, da lei orgânica, nós tivemos que tomar a decisão. E aí, sim, eu fico com muita clareza nesse debate, até porque, sim, os servidores que recebem o teto nos procurou. Eu deixei bem aberto para que eles pudessem buscar um entendimento com o Executivo, trazer todo o impacto financeiro para dar essa tranquilidade para o Legislativo fazer tudo dentro da legalidade. E eu fico com muito tranquilo a falar sobre isso, porque a Câmara, senador Antero, senador Lorenberg e Lúcio, nós tratamos todas as categorias iguais. Nós tratamos a questão dos professores, do servidor do médio nível, superior, os enfermeiros, médicos, nós tratamos todo mundo igual. Agora chegou o momento da Câmara ter que tomar essa decisão, essa posição da legalidade do subsídio do prefeito. Nós não podemos ficar omissos, até porque nós temos que cuidar da lei orgânica. Só uma pequena divergência aí. Que a Câmara que aprova o salário do prefeito para o ano que vem, tudo bem, é lei. É obrigação da Câmara aprovar para o ano subsequente e para a legislatura subsequente
na legislatura subsequente dos próprios vereadores, para o ano subsequente do salário do prefeito. Evidente, é a Câmara que aprova isso. Tá. Mas o fato da Câmara não mexer no salário está aprovado. Quer dizer, não está descumprindo a lei, isso que eu estou querendo dizer. Hoje eu falo com muita clareza. A Câmara podia perfeitamente manter o mesmo salário para o prefeito Emanuel e não estaria descumprindo a lei. Parece-me, eu queria que o senhor comentasse uma conclusão que eu tenho feito. Porque eu acho até que para Emanuel tanto faz, ele nem pode receber esse aumento. Parece-me que essa situação toda foi feita dessa forma para beneficiar os altos funcionários do Executivo Municipal. Porque a imprensa denomina assim de príncipes do erário, aqueles que ganham mais. Bom, senador, eu falo com muita clareza, né? Nós temos uma decisão judicial, a Justiça se tornou a inconstitucionalidade da lei que pagava, jogando a responsabilidade para o Legislativo, para que pudesse fazer a legalização, porque teria que ser criada uma... Inclusive hoje, senador, não tem lei que ampara o pagamento nem do salário do prefeito e nem do servidor que recebe o teto. Então a Câmara não pode ficar omissa nessa situação. A gente respeita os votos dos vereadores, cada um vota conforme a sua consciência. E o prefeito, ele pode o seguinte, ele foi aprovado lá na Câmara, e aí o prefeito sanciona ou veta. Ele já anunciou que vai sancionar. Não, mas uma possibilidade também existe. É isso que eu quero saber. Ele pode vetar apenas a parte que diz respeito ao salário dele? Existe essa possibilidade ou não? Não existe porque, e aí o senador Antero pode falar muito mais claro do que eu. Quem estabelece o salário dele é a Câmara. É a Câmara e, na realidade, é o seguinte... Tá bom, mas a minha divergência é que a Câmara podia estabelecer o mesmo salário. Só isso. Presidente, originalmente, esse projeto contemplava o aumento salarial do prefeito para R$ 32 mil, se não me falha a memória, do vice-prefeito para um pouco mais de R$ 18 mil e também para os secretários. Porém, uma emenda suprimiu o reajuste salarial de secretários e do vice-prefeito, ficou apenas contemplado aí o prefeito. Isso é verdadeiro? Sim, na verdade eu falo com muita tranquilidade. Quando o parlamento, e aí eu deixei bem claro até para a sociedade, quando eu abri o tempo, prazo para que eles pudessem sentar os servidores com o executivo, entrasse no entendimento e mandasse para a Câmara o entendimento que tivesse como sugestão. Aí sim, a sugestão do acordo foi foi claro para a sociedade. Nós cumprimos na risca a questão do entendimento dos servidores com o executivo. Chegando na Câmara, nós editamos a lei, respeitando aquele entendimento, mas a força maior é do parlamento. O parlamento, nós abrimos um debate público, claro, inclusive coloquei em toda a imprensa, porque a sociedade precisa saber o que acontece na Câmara. Aí o colegiado, os vereadores, sugeriu à mesa também que nós fizéssemos uma emenda e tirasse esse item, esse artigo da lei. E aí, com certeza, a mesa mais democrática que ouvindo o parlamento, ouvindo os vereadores, os debates públicos, nós editamos a emenda, porque pode até ter um acordo lá com o executivo, com os servidores, mas o parlamento tem a força da decisão de editar a lei. E aí foi o que nós fizemos. Nós fizemos uma emenda, a própria mesa fez a emenda, tirando esse artigo da lei. Só para entender uma coisa que ainda está confusa, na minha opinião. Quanto que era o salário do prefeito e quanto que ficou o salário? Não, o salário do prefeito já foi pago, 27.500 e pouco. Isso aí, é o que ficou? Isso, é o que ficou. Tá, e quanto que era antes? Esse é o valor. Na realidade é o seguinte, o prefeito estava recebendo 23 mil, que encontraram então uma solução. 23. Mas foram pagos, não me foge da memória, 4, 5, 6 meses de 27.500. Só que eu sempre deixando bem claro, o prefeito não tinha amparo jurídico legal nem para receber os 23. Então o salário já era 27, foi feito o entendimento, nós mantemos, nós não demos nenhum aumento, não autorizamos nenhum aumento, nenhum centavo, e mantemos o salário que ele já recebia dentro da legalidade, antes de virar a inconstitucionalidade da lei. Presidente, uma outra questão aí que também é muito polêmica, é esse processo, né, que foi instaurado lá na Câmara,
é um procedimento aí contra o vereador Abílio Júnior, e a acusação aí é por quebra de decoro parlamentar. E nos bastidores circula aí uma informação seguinte, de que a base de sustentação do prefeito já estaria tratando o Abílio Júnior como, digamos assim, abre aspas, um vereador quase cassado, fecha aspas. Bom, Passa Lúcio, por aí? Lúcio, eu não vejo isso. Na realidade, nós temos um procedimento, todos os requerimentos que chegam, nós encaminhamos para a Procuradoria, para que a Procuradoria possam dar os pareceres. Nós sempre prezamos para que todos os processos tenham ampla defesa e, na verdade, não vejo isso, até porque, na verdade, isso é uma questão que está sendo conduzida pela Comissão de Ética e eu não vejo nenhum momento nisso, até porque o vereador Abílio está na ampla defesa e agora que eu não tenho acompanhado muito profundamente, até porque eu não faço parte da Comissão de Ética, mas não vejo isso no Parlamento Municipal, até porque eu converso bastante, tanto com a base quanto a oposição. Eu não sou vereador, eu não sou presidente só da oposição e nem da base, eu sou o presidente dos 25 vereadores, inclusive de mim. Inclusive de mim eu sou o presidente, então na realidade não vejo isso no Parlamento Municipal. Presidente Misael, o senhor já recebeu o sinal verde do Tribunal Superior Eleitoral, né? Que avaliou o pedido do senhor para poder deixar o Partido Socialista Brasileiro e ingressar no Partido Trabalhista Brasileiro. Já foi feita a filiação do senhor, dia 14? Não, hoje eu estou sem partido, eu já desfiliei do PSB, Do PSB. E agora já estou, no próximo dia 5, nós iremos filiar o PTB, já está agendado. Então vai ser 5 de dezembro. 5 de dezembro. Não deu certo a data de 14. Não deu até por causa de agenda nacional, entendeu? Então aí já conversamos com o presidente estadual, o ex-prefeito Chico Galindo e o próprio deputado Emanuelzinho Pinheiro, já está agendado para o dia 5. O senhor vai sozinho ou o senhor vai levar o vereador Devair? O vereador Devair já, para nós, confidencialmente, já tem garantia que ele irá para o PTB. Mas ele vai esperar a janela. Eu já fiz a minha consulta, já tomei a minha decisão. Agora nós queremos trabalhar para montar uma chapa, que agora não tem mais coligação da proporcional, e nós temos que preocupar com a chapa de vereador para as próximas eleições. Presidente, quem é o nome mais forte aí para ser vice de Emanuel Pinheiro nesses vereadores que estão se filiando ao PTB? Adevair ou Misael? Bom, primeiro o prefeito precisa definir esse candidato, né? Ele precisa colocar, claro, que até agora ele não oficializou isso para nós. Agora, tanto eu quanto o vereador Adevair, nós trabalhamos pela nossa reeleição. Isso é claro, que esse é um projeto que eu já deixei claro para o partido. Meu projeto é de candidatura à reeleição. Agora vejo o vereador Adevair, não só o vereador Adevair, como os outros membros do partido, como preparado para ser preparado para uma disputa, uma composição de chapa de vice. O senhor defende o nome de Adevair, então? Sim, na realidade, já, o vereador Adevair, eu vejo com um nome forte e preparado para ser uma candidatura a vice. Presidente, então seria a 4ª sigla partidária que o senhor vai pertencer. O senhor começou com o PV, depois o PR, e aí o PSB e agora o PTB. É verdadeiro isso? Sim. Ou não? Você falou 4? A 4ª seria o PTB. Sim, na verdade lá atrás ainda fui filiado ao PSDB. Lá Então atrás, seria entendeu? a 5ª Então, sigla partidária. Isso é verdadeiro. Agora, eu estou indo para o PTB por entender que o PTB tem a mesma característica, me caracterizo muito melhor com o PTB na questão de partido. E agora estou indo também com aquele coração aberto de ajudar aquilo que for preciso para fortalecer o partido aqui no estado de Mato Grosso. Tem moradores, né? Tem um morador, ele é até um técnico em segurança pública, o Roberto Lopes, que andou gravando um vídeo que deu assim muita visibilidade, criticando aquela questão dos carros dos vereadores. E ele chega a dizer o seguinte: andamos de ônibus quebrado, sucateado e os vereadores de carros novos. Isso vai gerar um custo muito alto para a nossa Câmara Municipal e que vai sair do nosso bolso.
Isso é revoltante. Cuiabá, acorda, acorda Cuiabá para a vida. E eles estão fazendo a maior farra na Câmara e na Prefeitura de Cuiabá. Vamos fazer uma renovação. É o Roberto Lopes, que é um técnico de segurança, que gravou esse vídeo nas ruas da cidade. Esse vídeo deu muita repercussão. Quanto, afinal de contas, vai gastar a Câmara com os carros? Bom, já que nem todo mundo recebeu carro, senador né? Antero, cada carro custa R$ 1.190. É uma das maiores economias, só que eu sou muito claro para a sociedade. Tem que parar de hipocrisia, né? Tem que parar. Presidente, antes do senhor concluir a resposta aí, até para referendar o que o Antero colocou, a gente tem o vídeo aí, vamos acompanhar o vídeo aí. Olá pessoal de Cuiabá, sou Roberto Lopes. Passando aqui atrás da Câmara Municipal, me deparei com 14 carros novos. Isso, 14 carros novos. São mimos que os vereadores acabaram de ganhar. Enquanto nós, cuiabanos, andamos de ônibus quebrado, sucateado, os vereadores vão andar de carro novos. Isso vai gerar um custo muito alto para a nossa Câmara Municipal, que vai sair do nosso bolso. Isso é revoltante. Cuiabá, acorda. Se a gente não tiver uma renovação dentro da Câmara Municipal, dentro da Prefeitura, isso vai de mal a pior. Isso é uma vergonha. Presidente, pois não, pode concluir. Tem que parar de hipocrisia. Na verdade é o seguinte, Tribunal de Contas tem, Tribunal de Justiça tem, Assembleia Legislativa tem, Governo do Estado tem, todos os órgãos têm. O que não tinha, por falta de empenho de gestão, é meu plano de gestão. Eu quero dar ferramenta de trabalho para os assessores poder trabalhar muito mais para Cuiabá. Você paga hoje R$ 1.190. Se esse R$ 1.190, e eu falo com clareza, que cada assessor externo que a Câmara tem por obrigação de dar ferramenta de trabalho, se resolver problema da saúde no bairro, problema de asfalto, de limpeza, tudo que você imaginar, pode ter certeza que a sociedade cuiabana vai ganhar muito mais. Eu falo com clareza, porque eu sou morador do bairro Dr. Fábio. Agora, tem que ter coragem de fazer a gestão. Respeito o Roberto, pode ter certeza que ele falou que precisa de renovação. Provavelmente será de mais um candidato a vereador. Eu também achei pela fala que... Tem que ser claro, tem que ser claro. Eu não conversei com ele, mas só pela fala do vídeo. E com certeza, eu acho que é livre, é democrático. Eu acho que as pessoas têm que participar realmente do processo eleitoral, Lúcio, e até que ano que vem não vai ter coligação. Vai ter muitos candidatos ano que vem e é muito bom, é salutar. O processo democrático é isso. Presidente, o senhor falou em coragem, nós temos um minutinho aqui para terminar a nossa entrevista. O que é que precisa ser feito? E se é possível ser feito isso até o final da sua gestão lá na Câmara Municipal de Cuiabá, até o ano que vem. O que é que tem que ser feito para resgatar a imagem da Câmara, que o senhor admite também, tem uma imagem desgastada? Nós estamos trabalhando todo dia para melhorar a comunicação com a sociedade. Isso é claro, nós temos abrido a porta da Câmara, temos levado audiências públicas para os bairros, reuniões com os moradores, com a sociedade, e poder realmente fazer aquilo que é o papel da Câmara, ouvir a sociedade. Agora, para isso, a gente precisa tomar algumas decisões de gestões. Carro é um deles. Nós estamos melhorando o portal da transparência, nós estamos melhorando a comunicação, tudo faz parte de uma ferramenta de gestão. Agora, eu tenho coragem, senador Antero, de tomar essa decisão. Eu vou ser criticado. Beleza, posso ser criticado. Acho que a Câmara será muito melhor daquela que eram lá para trás. E nessa coragem aí que o senhor fala aí, está dentro disso defender a sociedade. Com certeza. Se você imaginar hoje que nós já fizemos mais de 10 audiências públicas nos bairros, várias reuniões, melhoramos a nossa ouvidoria para que possa dar oportunidade para a sociedade poder, porque eu falo o seguinte, Lúcio, fala com clareza, nenhum vereador que chegou ali entrou pela porta do fundo, foi no voto. E a sociedade que votou, ela tem que participar. Ela tem que participar com sugestões, com críticas, com ideias, com indicações. Tudo faz parte do parlamento com a sociedade. Então, nós temos trabalhado nessa questão de melhorar a comunicação, a gente reconhece isso
que precisava desses avanços e nós temos tomado todas as decisões de gestão para melhorar isso. E os vereadores também precisavam se comunicar melhor, né? Na verdade, É isso. todos Saber nós, como se comunicar, todos né? nós entendemos que nós precisamos melhorar a comunicação. Isso nós temos feito. Porque às vezes no eles nosso fazem dia a dia. coisas lá, isso não é a Câmara, a instituição, né? Mas o vereador, né? O vereador A, B ou C, Na verdade, eles tomam certas atitudes que não deveriam tomar, né? Na verdade é o seguinte, Lúcio, o que eu falo? A Câmara, os vereadores são colocados pela sociedade. Ali é tudo representado. Religião, a sociedade cívica, raça, toda a sociedade está ali dentro, entendeu? E aí, o que acontece? Do mais pequeno, do mais rico, do médio, é representado na sociedade, ali na Câmara Municipal de Cuiabá. Então eu falo o seguinte, nós temos que avançar na comunicação, porque é a sociedade que nos colocou ali, que nos paga nosso salário, nós temos que dar um resultado positivo para a sociedade. Presidente, muito obrigado pela presença do senhor aqui no Notícia de Frente. Eu que agradeço, Lúcio, professor Lorenberg, nosso eterno senador Antero. Muito obrigado por essa oportunidade. Obrigado, professor Lorenberg, obrigado, Antero Paes de Barros, e nós estaremos de volta amanhã, às 6 da manhã. Até lá e um bom dia.